Seja muito bem-vinda a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal. Vocês sabem, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso, na verdade, com o seu conhecimento e informação que eu tenho certeza que vai te levar para um próximo nível. Então, já pega papel e caneta, porque o conteúdo de hoje vai ser incrível. Eli, o que a gente vai falar? Antes de eu dizer o que a gente vai falar, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Feito isso, agora sim, agora a gente está apto para acessar mais essa caixinha e mais esse conhecimento. Eli, o que a gente vai aprender hoje, nessa quinta-feira? Gente, semana passada a gente criou a meta e hoje a proposta é para a gente estruturar essa meta. Então, o tema de hoje é Engenharia da Meta, Planejamento Estratégico. Vou te explicar e eu vou te ensinar como você pode estruturar a sua meta para, de fato, fazer com que ela se torne real, tá bom? Tá preparado? Então é isso, tá bom? E agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Meta, minha gente, ela não só é um plano, ela também é, se você não prestar atenção, uma meta ela pode virar uma motivação passageira. E a gente não quer isso. Eu tenho certeza que muita gente aí colocou suas metas no quadro, aquela coisa maravilhosa, que a gente olha assim com muito orgulho, mas eu tenho certeza que depois de alguns tempos a gente já tá em março. Como é que tá a disponibilidade, a sua disponibilidade e o seu compromisso em realizar essas metas, né? Se não tiver um plano, não tem como ela materializar de fato na sua vida. Então, a gente vai separar esse bate-papo de hoje em três partes, tá? A primeira parte é o planejamento reverso. O que é isso, Eli? É a gente imaginar, estruturar, na verdade, essa meta do momento que você realizou ela e montar todo o passo a passo do que você precisou fazer do dia 1 para aquela realização no dia 30, tá? Eu já fiz uma dinâmica sobre isso, minha gente, e achei maravilhoso. O que foi proposto para nós? Colocar numa cartolina e imaginar, eu quero... Vamos dar um exemplo, tá? Eu quero comprar meu carro no final desse ano. Então, eu já coloco como se fosse um post-it nessa data, dia 30 de dezembro, né? Eu quero lá comprar meu carro. E faço toda a trajetória, o que eu preciso fazer nesses meses pra, de fato, lá no dia 30 de dezembro, a gente tá com essa realização. Então é sobre isso. Então hoje, né, eu tô apresentando pra vocês porque eu não sei se vocês já tinham escutado isso, mas achei muito bacana, que é o planejamento reverso. Então a gente começa do resultado final e volta até o dia de hoje. Deu pra entender? É bacana, gente, porque você vai fazendo todo o caminho, a trajetória dessa meta, né? Se colocando lá na realização e trazendo para a realidade as tuas ações que vai contribuir para esse dia chegar. Eu até coloquei aqui outro exemplo. Eu coloquei aqui, ó. Quero fazer 20 vendas. Preciso falar com 200 contatos e preciso falar com 10 pessoas todos os dias para ter 20 vendas. Ah, Eli, esse número era muito grande, minha gente. Vendas, a gente já aprendeu que vendas é volume. Quanto mais você fizer, mais possibilidade de reverter. Ótimo, se você falar com 20 pessoas e já vender, se eu fosse você, não me limitava a essas 20 pessoas. Eu sempre corria mais, porque a gente sabe que quem trabalha com venda, a gente sempre pode aumentar a nossa régua de acordo com a nossa disposição. Então, e sem falar que isso também contribui para o final do ano. Sua meta pode ser batida antes do final do ano. Então também vale a pena esse esforço, né? Essa entrega. Parte 2 da estrutura das nossas metas, tá? Identificando os gargalos. Por quê, Li? Porque tem coisa que nos paralisa.
Ah, ele não tô conseguindo, já percebi aqui que eu não tô conseguindo fechar as minhas vendas. O que é que eu preciso ver aí? Será que tá faltando um direcionamento mais assertivo? Fazer uma anamnese antes, entender de fato qual a necessidade do meu cliente para de fato eu entregar algum resultado que ele também vai ficar muito satisfeito com a troca. Então é sobre isso. Então coloquei aqui, ó, pra gente identificar os gargalos. Coloquei duas perguntas que geralmente a gente tem que fazer, que é uma das coisas que eu mais escuto nesse âmbito de vendas, tá? Você não vende porque não prospecta, porque também tem a parte de não prospectar, né? Ah, Eli, eu não vendo, eu não sei vender. Mas às vezes a gente tá pecando no básico. Será que eu tô prospectando? Será que eu tô batendo minha meta lá de falar com as pessoas? Que isso tá no seu controle. A pessoa comprar, de fato, não tá. Mas falar com as pessoas, isso você consegue fazer, tá bom? Ou porque não fecha. Tipo assim, ah, Eli, eu faço tudo. E teve um tempo, minha gente, que eu tinha dificuldade muito pra fechar. Eu fazia todo o caminho, todo o direcionamento, e na hora de fechar, eu barrava num valor, eu achava que estava muito caro, e eu tive que lidar, né, entender de fato o que é que tá caro. Caro em relação a quê? Então, eu fui me questionando, então eu fui treinando antes, porque quando eu chegava lá com o meu cliente, eu já fazia de fato algo que eu disse assim, ah não, já treinei isso, né? E o bom da venda, minha gente, que venda, a gente aprende que venda é técnica. Você pode se aperfeiçoar a cada dia, a cada abordagem, e isso é bacana. Então, entendeu? Então a gente tem que saber que meta não é só fazer mais, é melhorar o que te trava. Então, Eli, maravilha, eu estruturei toda a minha meta, mas eu tenho coisas ali, comportamentos que não fazem eu evoluir, me paralisa. Então é importante eu lidar com ele, entender o porquê que eles estão me travando e trazer o máximo de clareza para eles, para de fato isso ser um instrumento também para mim, entendeu, gente? Então é sobre isso. A terceira parte, lembra que eu falei para vocês que vai ter 3 partes, né? Essa estrutura. Tá gostando? Primeiro é o que? Estrutura. Um planejamento reverso, da gente fazer aquela ponte ao futuro e trazer ao dia de hoje. O segundo é o que, Li? É você identificar os gargalos. Quais são as travas aí que você está precisando destravar? E a terceira parte é a agenda estratégica. Então, o que é que você precisa ter nessa agenda estratégica? Um bloco de prospecção, de follow-up, de conteúdo, entendeu? Para você, de fato, direcionar e tá cada vez com a agenda mais enxuta, minha gente. Mais comprometida com o teu resultado final. Tá bom? É sobre isso. Gostou do conteúdo de hoje? Se prepara porque ainda tem mais 2 quinta-feiras aí. Eu tenho certeza que a gente ainda vai somar ainda mais. Então, o desafio de hoje é que você crie uma agenda para a sua semana. Tem gente que tem muita dificuldade com a agenda, mas a proposta, o desafio de hoje. Vamos criar uma agenda que realmente te leve à tua realização dos teus sonhos, tá bom? Espero que você faça a sua parte. Eu vou fazer a minha aqui, tá? Curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala BT. Tchau, gente!